Comigo nesta hora, porque meu coração anseia ouvir sua voz. Pastor Mário Filho, deixa Deus te usar. Aleluia, glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia, quero louvar Deus por estar mais uma vez aqui, aleluia, com a igreja, aleluia, Siloé em chamas, para adorar, exaltar o Senhor. Louvado seja Deus, né? Quero agradecer esse convite do pastor Fábio, que Deus continue abençoando, né, cada um dos irmãos, né? Aleluia. Fico feliz de estar aqui com os irmãos, né? Porque aqui a gente é bem recebido, e aqui a gente encontra uma família amiga, né, da outra família lá do Magaça, né? Louvado seja Deus. Não é uma família só, na verdade, né? Louvado seja Deus, né? Mas essa família aqui é muito amiga daquela família lá que está lá no Magaça, e eu quero agradecer a cada um de vocês que tem sempre apoiado a gente daquele ministério lá, né? E a gente tem visto Deus fazer essas maravilhas aí, igual a gente tem visto aí Deus, né, fazendo a vida do Edivan, que veio aqui, testemunhou, né? E mais 300 que estão lá, né? Que Deus está trabalhando também, né? Louvado seja Deus, né? Só Deus para fazer uma coisa dessa, né, irmão? Louvado seja Deus. Só Ele é maravilhoso assim, para realizar esses milagres, né? De transformar vidas, restaurar, né? Nosso Deus é amor, né? Glória a Deus, ainda bem, né? Graças a Deus, né? Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias na carta aos Romanos, carta do apóstolo Paulo, à igreja de Roma, carta aos Romanos, capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Quantos acharam? Dão graças a Deus. Deus fiel. Vou estar lendo aqui a partir do versículo 18. Capítulo 7, versículo 18. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus fiel. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acha então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Capítulo 8, versículo 1 somente. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja Deus. Eu queria, em concordância com a oração, eu queria fazer mais uma oração. Pai amado, bendito Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, fala conosco, nada sei, nada posso, eu não receber os altos céus, que não seja eu, mas o teu Espírito, que a tua palavra venha edificar, produzir fé em cada coração, meu Pai, renova, restaura, Deus, enquanto a tua palavra estiver sendo
ministrada, que haja manifestação do teu poder, da tua graça, que haja cura, libertação. Abre o entendimento de cada um, meu Pai. Tira todo agravamento dos ouvidos, das escamas dos olhos, da graça, abençoa, edifica cada vida que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Pode tomar um assento, batendo palma, exaltando ao Senhor. Louvado seja Deus. Pode ser melhor essas palmas que é para Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, irmão. Deus fiel. Aleluia. Acabamos de ler uma passagem aqui gloriosa da palavra de Deus. O assunto principal aqui dessa carta, a carta aos Romanos, é a justiça de Deus. Aleluia, né? Justiça. Muitas das vezes a gente ouve essa palavra e a gente acha que não tem tanto valor, né? Justiça, né? Mas quando a gente começa a conhecer a gente, quando a gente vê quem somos nós vamos ver que nós precisamos da justiça de Deus. Aleluia, né? Louvado seja Deus, né? Porque uma pessoa que está julgada, que vai ser julgada, ela sendo culpada, ela pode ser condenada, né? Mas se ela conseguir, mesmo sendo culpada, ser justificada, ela não vai ser condenada. Louvado seja Deus, né? Então uma pessoa, para ser justificada, ela precisa ser absolvida da culpa, tem que tirar a culpa que está sobre a vida dela, né? A carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele inicia essa carta falando sobre o que ele tem ouvido da igreja de Roma. Ele inicia praticamente também dizendo que ele foi chamado por Deus para ser apóstolo. Deus chamou ele para ser apóstolo. Ele fala para ministrar o evangelho de Cristo. Então ele foi chamado por Deus para ser apóstolo, ministrar o evangelho. E ele sabe que a igreja de Roma é uma igreja que está vivendo uma vida de fé no Senhor Jesus. Ele fala: olha, em todo lugar se fala da fé de vocês. Ele começa a exaltar, ele falar sobre a importância da fé. Ele já exalta, ele podia falar de tantas outras coisas da igreja de Roma, que é uma igreja que ele não tinha ido visitar, não foi ele também que fundou essa igreja, mas ele ficou sabendo por alguns irmãos que essa igreja precisava ter um conhecimento mais da doutrina, de como viver, de conhecer melhor o evangelho de Cristo, que nós precisamos também, porque nós precisamos conhecer cada dia mais para a gente estar sempre na direção certa, fazendo aquilo que agrada a Deus, né? E o apóstolo Paulo agora escreve essa carta e vem dizendo sobre esse plano de Deus, o plano de Deus para nos salvar. Mas ele vai falar agora sobre a situação do ser humano, a forma de viver do ser humano aqui na terra, que trouxe a ira de Deus. Ele vem falar da ira de Deus. Ele começa falando para essa igreja sobre a ira de Deus. Por que Deus manifesta a ira dele sobre a impiedade do homem, sobre a maldade do ser humano? Deus se manifesta a ira de Deus, a gente sabe disso. Mas por que Deus faz isso? Ele vai falar. Por quê? Porque o homem, ele não quer reconhecer, não quer dar glória para Deus, não quer olhar e ver. Até consegue ver, olhar, porque ele vem dizendo, o apóstolo Paulo vem dizendo que pelas coisas que estão criadas, nós já podemos ver, o ser humano pode ver os atributos de Deus, a sua divindade. Por isso que o homem não tem desculpa diante de Deus. Diante de Deus, todo ser humano sabe que existe um Deus. Pela criação você vai ver os atributos, o poder de Deus. Não tem como você não querer reconhecer. O homem não tem como dizer que, né? Ah, mas eu não sei quem é Deus. Sabe sim, se tu olhar, tu vai ver. Tu vai ver que o sol, aleluia, está lá na distância aqui da terra, que se ele se afastar, queima, né? Congela tudo. Se aproximar da terra, o que acontece, né?
ser um calor insuportável, vai matar todo mundo. E nós sabemos que a terra gira em torno do sol, nós sabemos que, aleluia, o universo todo é uma complexidade muito grande. Então nós podemos ver que existe um Deus todo-poderoso. Pelas coisas que estão criadas, nós olhar para nós vamos ver quem fez o ser humano. Eu vim, aleluia, eu sei que eu vim da minha mãe veio da mãe dela e vai indo até chegar o primeiro. Tem que ter o primeiro, não tem como. Nós nunca vimos aparecer qualquer tipo de animal, um vírus, uma bactéria, um réptil, ou qualquer outro animal, qualquer ser vivo. A própria ciência diz que a vida só se origina de outra vida. Acabou, então Deus já está explicando tudo, já está falando. Mas o homem, sabendo disso, que existe um Deus que é todo poderoso, e a Bíblia diz que o homem, em vez de olhar para isso e reconhecer que ele merece ser glorificado, porque ele criou todas as coisas, ele merece ser glorificado, e temos que dar graças a Deus, agradecer, ser grato a Deus. Mas a gente vê que existe uma dificuldade no homem. Existe um impedimento dentro do ser humano que impede ele de querer, às vezes, dar glória para Deus, de querer uma vida glorificar Deus, porque Deus existe, porque Ele é o Criador, porque Ele merece. E o homem, o que fez? Além de não querer dar glória, mas tendo conhecimento de Deus, que a Bíblia diz, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram, pelo contrário, trocaram a verdade de Deus em mentira. Você já viu quantas religiões existem no mundo hoje? Quantas religiões que o homem inventou? Quantas pessoas da idolatria, quantos ídolos existem dentro das nações? Nosso país mesmo, se você for, né? Aqui mesmo no Rio a gente sabe que tem também, mas no Nordeste, né? O Minas Gerais, nós vamos chegar, nós vamos ver coisas, aleluia, idolatria, imagem dentro das casas, nas ruas, nas praças, e as pessoas acreditando nesse tipo de coisa, porque Deus, aleluia, Ele fica irado quando vê esse tipo de situação, o homem achando que pode criar Deus, e o homem, em vez de dar glória para Deus, dá glória para as imagens, que é a semelhança de homem, de animais, de répteis. Mas isso, a Bíblia diz que é por causa da vaidade humana. O homem se achar, Deus faz o homem, cria a humanidade, cria o céu, a terra, né? Dá o alimento, dá esse mundo, né, que Ele criou, a natureza tão perfeita, tão linda, maravilhosa. O homem, em vez de dar glória para Deus, o homem, ele entra nele, essa vaidade de querer fazer uma imagem, dizer que é o Deus. Eu criei esse Deus e eu vou adorar esse Deus. Agora vai fazer o que eu quero, porque eu vou pedir a Ele. Dá para entender uma coisa dessa? Não dá. Eu às vezes fico pensando, meu Deus, como é que pode o ser humano criar uma imagem e falar que é o Deus agora dela? E agora vai lá pedir, ainda se dobra para Ele, achando que Ele pode fazer alguma coisa. E a Bíblia diz, Deus fala claramente, eles têm olhos, mas não podem ver, têm perna, mas não pode andar, aleluia. Não está neles nem fazer o bem nem o mal, não pode fazer nada, porque não tem vida, aleluia, não pode fazer nada. Aí a ira de Deus se manifesta, por causa disso. Por causa disso, a Bíblia diz que não quiseram dar glória. Deus entregou o homem às suas paixões infames, às suas imundícias. Isso é sério, porque Deus, Ele quando cria o ser humano, Ele cria o ser humano para Ele cuidar. Deus nos fez com o propósito de quê? De cuidar de cada um de nós. Mas quando Deus entrega o homem, quando Deus deixa o homem sozinho, aí tu vai ver tudo quanto é coisa ruim acontecendo. O mal, a malícia, a maldade, a prostituição, o engano, né? Aí a Bíblia chega a dizer que o homem ficou tão entregue às suas concupiscências, que o homem começou a cometer, Deus entregou eles para desonrar os seus corpos entre si. Sabe o que é isso? Deus fala que até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário, a natureza. Semelhante também os homens, mesma coisa, se inflamaram em sua sensualidade um com os outros, cometendo torpeza, coisas nojentas.
sabendo que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas ainda incentiva outros a fazerem. A gente vai vendo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, está relatando a nossa condição humana, né? O ser humano. Aí agora ele vai partir para os judeus. E os judeus que receberam a lei, que fizeram aliança com Deus, o que eles fizeram? A mesma coisa, abandonaram a Deus e praticaram coisas também abomináveis ao Senhor. Aí você olha, peraí, mas agora então judeu e grego, então não restou ninguém, acabou, é o fim. Está todo mundo no pecado. Quem conhecia a lei de Deus, o que Deus falou, olha, é assim, não faz isso, não faz aquilo, quero que vocês venham, né? Não fazer uma imagem, não adore a imagem, não se prostre para a imagem. O judeu foi lá e fez a mesma coisa que as outras nações faziam. Deus queria que o judeu fizesse o quê? Que Israel fosse uma nação diferente na face da terra, para quê? Para as outras nações que estavam na idolatria olhar e falar, né? Estão lá, estão obedecendo, estão sendo abençoados, o povo diferente, o povo que, né, tem uma paz, tem uma alegria diferente, é o povo abençoado. Mas eles fizeram o quê? Abandonaram a Deus também, se desviaram. Meu Deus do céu, e agora? E agora? Parece que está tudo acabado, parece que não tem jeito, parece que é só Deus fazer o que agora? Acaba com a criação que tu fez, porque não tem jeito. Mas Deus, como a própria Bíblia na carta ao Romano vem dizendo, Deus, a sabedoria de Deus, né, é muito grande. Deus tem uma sabedoria que é isso aí que faz a gente ficar impactado, porque tudo tem um propósito. Por isso que o apóstolo Paulo fala, insondáveis, né, como são profunda o conhecimento e a sabedoria de Deus. Deus tem uma sabedoria, uma profundidade de conhecimento tão grande, uma sabedoria que é muito profunda para a gente alcançar. A gente demora muito para poder entender um pouquinho, né? E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele vem dizendo sobre isso, que agora todos estavam extraviados, todos se perderam, ninguém busca Deus, não existiam como homem chegar até Deus, ganhar vida, ganhar salvação. Mas Deus já tinha um plano antes da fundação do mundo. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Ô Deus fiel. Os judeus que achavam que era, aí o apóstolo Paulo agora vai ter que repreender e falar com ele, vocês que são judeus, vocês querem condenar, aleluia, praticam a mesma coisa e quer condenar. O problema nosso às vezes é esse, a gente quer, aleluia, quem viveu na lei, a lei é esse problema, a gente quer julgar, quer condenar, mas nos esquecemos que nós também estamos na mesma situação. Porque a lei não foi dada para salvar o homem, a lei, a Bíblia diz que foi para conduzir o homem até Cristo. A lei, ela não salva, não aperfeiçoa ninguém. Pelo contrário, a carta de Romanos vem dizendo que a lei foi dada para que abundasse o pecado. Aí você vai ficar assim, meu Deus, mas como é que Deus faz uma coisa dessa? Deus vai dar uma lei que vai abundar o pecado, vai fazer o homem ter mais inclinação para o erro. E é isso que aconteceu. O apóstolo Paulo, ele tem uma coragem, né, de revelar isso, declarar quem é ele, que uma das coisas mais difíceis do ser humano é a gente querer mostrar os nossos erros, as nossas falhas. A gente quer sempre que aplauso, a gente quer ser admirado, mas a gente não quer mostrar nossos erros, nossas fraquezas, nós queremos esconder. Aleluia. Mas o apóstolo Paulo, Deus pega ele para ele falar, fala quem era você, fala o que eu fiz na tua vida, fala que você, aleluia, foi resgatado, aleluia, por mim. Louvado seja Deus. Hoje até na escola dominical, hoje eu estava falando sobre isso. Você vai ver que a pessoa manda um currículo, né, para a empresa, quando você, né, precisa contratar alguém, tu vai ver no currículo, a pessoa, se tu olhar, todo mundo só tem qualidade boa. Você não vai ver ninguém falar, olha, eu sou uma pessoa que eu sou problemática. Não tem problemático nos currículos.
Tem pessoa que chega atrasada, eu sou pontual, eu sou dedicado, eu quero. Os currículos são assim que chegam. Eu tenho minha empresa lá, chega muito currículo. E a gente olha assim e fala, rapaz, só tem gente perfeita. Não tem gente com falha, mas tu bota daqui a pouco, aí tu começa, pô, ele falou que não é problemático, meu Deus. Falou que não perturbava ninguém, perturba todo mundo. Falou que tinha compromisso, não chega, só chega atrasado, vive faltando. Mas por quê? Porque nós sempre queremos mostrar uma coisa, aí não é porque a gente quer o que a gente quer, aí não é mostrar o nosso lado bom. Ninguém quer falar das coisas, das fraquezas. E nós vivemos uma época em que, se nós não entendermos quem somos nós não vamos conseguir, aleluia, entender o quanto que nós precisamos ter fé. Para ter fé. Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer, mas agora Deus manifesta a justiça dele, não a nossa. Nós não podemos ser justos diante de Deus pelas nossas obras, pelas nossas atitudes. É por isso que a Bíblia diz que Deus sempre já tinha o plano de justificar a gente pela fé. Abacuque já falou isso, ele falou, olha, o justo viverá da fé. O justo vai ser justo só se ele continuar vivendo de fé em fé. Sabe o que quer dizer isso? Preste bem atenção, porque isso é importante demais. A gente não adianta pensar que a gente vai ter. Tem muita gente se enganando, pessoas que falam que tem fé, mas tu olha para a vida dela, tu vê que tu não tem fé nenhuma. A pessoa não tem fé nenhuma porque fé transforma. Fé faz você, aleluia, ser nova criatura, ser perdoado. Fé faz você, aleluia, ser, aleluia, livre. Quem tem fé é porque conheceu a palavra, a verdade. Conheceu fé, é fé no Senhor Jesus. É nas Escrituras, é no Senhor Jesus. O apóstolo Paulo fala, a fé em Cristo é que vai nos justificar. O que vai nos justificar, nos perdoar, é a fé no Senhor Jesus. Fé em Cristo. Por isso que na carta aos Hebreus você também vai ver lá, sem fé é impossível agradar a Deus. Tem muita gente querendo agradar a Deus, sabe como? Com obras, querendo fazer, ajuda uma pessoa, ajuda a outra, acha que isso aí vai agradar. Não é só isso não, a gente fazer coisa boa, fazer o bem, isso aí também Deus quer mesmo na nossa vida. Deus quer que a gente faça obra boa, a gente vai até, o propósito é esse mesmo, mas não só obra boa. Primeiro eu tenho que ter a fé no Senhor Jesus, eu tenho que viver para Ele, eu tenho que crer nele, e de fé em fé. A fé não pode ser só um dia, um mês, um ano, 10 anos. A fé tem que ser até o dia da nossa partida aqui desse mundo, para poder, aí sim, aí nós somos justificados. Se tu guardar a tua fé até o final da tua vida, tu está justificado diante de Deus. A fé. O apóstolo Paulo vai dizer isso, ele vai falar que a justiça de Deus foi manifestada quando Deus enviou seu Filho para ser propiciação pela fé pelos nossos pecados, para tirar os nossos pecados. A fé que está na palavra de Deus, que Deus fala como essa fé. A fé que quando você crê, você fala. Eu criei, por isso falei. Criei, por isso falo. A fé faz você falar de Jesus. Quem tem fé não consegue ficar calado e ver outra pessoa perdida, sofrendo, pessoa escravizada, e ela olhar e ela ficar calada. Ela não consegue, ela tem que falar. Ela tem que falar, Jesus pode mudar a tua história, Jesus pode libertar você, Jesus tem poder para mudar a tua vida, Jesus te ama, Jesus quer você. Uma pessoa que diz que tem fé, mas não fala de Deus, não fala de Jesus para ninguém, ela está enganada ainda. Ela não tem fé ainda. A fé que salva não é essa. A fé que salva, não tem como você ficar, você reter. Jesus mesmo falou sobre isso. Ele falou, olha, aquele que beber da água que eu lhe der, fará nele soltar uma fonte para jorrar para a vida eterna. Você se torna uma fonte. A água é a palavra. Quando tu bebe essa palavra, você crê nela,
verdadeiramente você se torna uma fonte para outras pessoas também. Louvado seja Deus. Agora, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, né, que os judeus, eles estavam tendo problema nas igrejas de Roma, como em outras igrejas, porque os judeus se convertiam, e os judeus começavam a querer exigir as pessoas circuncidar, os rituais da lei. E o apóstolo Paulo começou a ver que isso daí poderia afastar as pessoas de Cristo, como estava acontecendo. Muita gente não estava mais focando na fé, focando na pregação, para poder a pessoa crer, falar de Cristo, falar do Senhor, falar de Escritura, né, que os profetas falaram, anunciaram sobre Ele, que Ele é o Messias, é o Salvador, o Filho de Deus. Aí muitos já começaram, e a gente tem que ter cuidado, a igreja tem que ter cuidado, porque nós hoje, se nós não vigiarmos, daqui a pouco a gente está pregando lei, esquecendo de pregar que é fé. Já viu isso? Eu mesmo às vezes paro, a gente vê, às vezes eu fico falando, eu falo, rapaz, eu não posso ficar falando, você tem que parar disso, você tem que parar daquilo. Primeiro, antes eu tenho que falar para a pessoa que eu tenho que falar de Cristo primeiro. Não adianta pegar uma pessoa que está com a vida ali presa nas cadeias do inimigo e falar, você tem que largar. Se pudesse largar, não precisava Jesus ter vindo aqui. E muitas das vezes a gente esquece, parece que a pessoa é que tem que fazer, ela que tem que fazer. Não, tu não tem que fazer mais isso, tu não tem que fazer mais aquilo, tu tem que parar com isso. Meu irmão, o que faz a pessoa mudar não é ela, se ela própria tivesse poder para sair sozinha, não precisava Jesus ter vindo, mas Jesus veio para isso, para que a gente viesse pregar a palavra. E quem conhecer pela fé, Jesus mudar a história. Jesus, aleluia, dá a liberdade, porque é Ele que liberta. Quem crê, dá glória a Deus aí. É Ele que liberta. E muitas das vezes a gente fica querendo exigir coisas que uma pessoa não tem capacidade de fazer. A gente sabe disso. Tem pessoa que às vezes tem dificuldade de crer, de estar na igreja, de prosseguir, de seguir a Cristo. A gente sabe disso. Muitas lutas, muitas dificuldades. E o apóstolo Paulo, ele vem dizendo isso, ele vem dizendo por quê? Porque Deus vai chamar este homem, que era um perseguidor da igreja, um homem que era um fariseu, que ele se sobressaiu, a Bíblia diz, ele chega a dizer que ele se destacava entre os outros jovens. Ele diz isso sobre ele, disse que ele aprendeu aos pés de um mestre chamado Gamaliel. Segundo a lei, ele diz que ele era um hebreu de hebreu, ele da tribo de Benjamim, fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, porque ele fazia essa perseguição, porque ele tinha um zelo e achava que era uma seita, que Cristo não era o Senhor, não era o Salvador, então ele perseguiu, prendeu crente, assolava a igreja, arrastava homens e mulheres e botava na prisão. Fazia isso tudo porque não acreditava, mas um dia que Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, ele vai se converter. Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele vê aquela luz, aquela voz falando com ele, aquela luz forte, e ele: quem é, Senhor, que fala comigo? Já caiu por terra. Aí daquele momento ali, ele agora está ali querendo saber quem está falando. Eu sou Jesus que tu persegue. Quem persegue a minha igreja me persegue. É isso que Jesus estava falando para Saulo. E dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Traduzindo, parafraseando, né? É como Jesus estava falando para ele: me perseguir é como dar soco em ponta de faca, vai se machucar muito. Quem persegue a igreja vai se machucar. Jesus já falou: quem me persegue, Paulo, é assim, se machuca. Mas Paulo, que não é bobo, já rapidinho, já tá no chão mesmo, ele já está, não, Senhor, então me diz agora, daqui para frente, o que eu tenho que fazer? Me orienta, me aconselha. Meu irmão, aleluia, coisa linda é quando o homem se quebranta, se reconhece. Saulo não era bobo nem nada, ele falou: eu estava fazendo tudo errado, pensando que estava fazendo certo.
Mas quando ele entendeu que era Jesus, ele já baixou a bola. Às vezes Deus tem que fazer isso com a gente para a gente baixar a bola, né? Baixa a bola, joga no chão, né? Deus às vezes tem que permitir algumas coisas acontecer para a gente, entender, descer e querer ouvir, fazer. Senhor, para onde eu vou? O que eu tenho que fazer? Coisa linda é quando o homem toma essa atitude, né? Quando ele fala isso para Deus: Deus, me orienta, me mostra agora como que eu tenho que fazer, me ensina. Pedir a Deus direção. Aí Deus agora fala para ele: vai lá para Damasco, fica lá na casa lá de Judas lá, que eu vou falar contigo. Passa 3 dias Saulo jejuando. Ananias agora recebe uma missão de Deus: vai lá, Ananias, porque tem um homem chamado Saulo que está lá, cego, e viu numa visão que você chega e mete a mão e ora a ele, e ele vai voltar a enxergar. Vai lá, ora por ele para ele voltar a enxergar. Ananias, qual o nome desse homem que eu tenho que ir lá orar? Saulo. Senhor, eu tenho que te dizer uma coisa: esse homem aí não presta. Isso não presta não, Senhor. Ele persegue muito, não sabe quantos males ele tem feito à tua igreja, Senhor. Jesus fala para Ananias: Ananias, vai, porque ele é um vaso escolhido. Ele vai levar a minha palavra para os reis, para os gentios. Eu escolhi ele para ele ser um ministro do meu evangelho. Louvado seja Deus. Vaso escolhido. Eu creio que aqui tem. Cadê? Quem é? Dá glória a Deus aí. Só os vasos escolhidos aí, dá glória. Eu creio que tem vaso escolhido aqui também. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmão, agora Saulo é um cristão. Saulo agora teve um encontro com Jesus. Saulo agora entende, começa a entender, né? Que não era como ele pensava. E a Bíblia diz que agora ele vai ficar um período até fora do ministério, né? Pelo menos não relatado aqui na Bíblia, mas algum lugar diz que ele foi para a Arábia algum tempo, depois ficou em Tarso. E durante esse tempo ele recebeu revelação direta de Deus, do Senhor para ele. O próprio Deus passou para ele, ele chega a dizer: olha, não aprendi o evangelho de homem nenhum, foi direto, ele me ensinou direto. Aí ele começa agora a manifestar uma humildade que ele não tinha. Interessante é isso, irmão. Isso que que a gente deixa a gente impactado. O homem, quando ele tem um encontro com Deus de verdade, o Espírito Santo entra na vida dele. Uma das coisas que a gente sabe que Deus faz é derramar o amor. E quando derrama o amor, a Bíblia diz que onde é o amor, há humildade, porque o amor não se ensoberbece. O amor não ensoberbece, o amor não é leviano, não trata mal, o amor, aleluia, né? Não procura os seus interesses, nada disso. Quando o Espírito Santo entra, há uma mudança, uma transformação gloriosa, irmão. Porque o Espírito Santo é derramado, e quando derrama o amor, o Espírito Santo vem o amor junto também, oh, glória a Deus, né? Derrama o amor. Agora o apóstolo Paulo, ele depois de algum tempo, Barnabé, que conheceu ele, né? Na conversão dele lá em Damasco, apresentou eles apóstolos, que o apóstolo também em Jerusalém nem queria ver ele também, não acreditava, achava que isso aí era um plano dele para prender os apóstolos. Mas depois Barnabé foi lá e apresentou os apóstolos, falou: olha, vou te levar porque eu vi você testemunhando lá. E a Bíblia diz que agora Barnabé foi enviado lá para Antioquia, está lá, as pessoas da igreja lá de Antioquia estão querendo aprender algumas coisas relacionadas com o evangelho, com uma forma de vida que o cristão deve viver, e várias perguntas sendo feitas, e Barnabé, sabe, eu não tenho esse conhecimento, eu preciso de alguém para me ajudar aqui. Aí ele vai lembrar de quem? Saulo. Vou lá em Tarso, pega Saulo, e Saulo agora, ele começa o ministério lá em Antioquia, aqui perante, eu creio que começou já lá, né? Mas agora
é relatado aqui na Bíblia para a gente, né? Fica relatado o ministério dele. Então agora ele começa a espalhar o Evangelho praticamente por toda a Europa. Naquela época a Ásia, a Macedônia, a Caia, todas aquelas regiões que o Império Romano dominava. Faz 3 viagens missionárias durante esse tempo. Ele funda muitas igrejas. Ele começa a escrever várias cartas. Essa carta, principalmente a carta aos Romanos, alguns acreditam que foi escrita na cidade de Corinto, uma cidade que ele ficou pastoreando 3 anos, né? Uma cidade que teve muitos problemas lá, mas ele se torna dedicado naquela igreja, dando exemplo, né? E quando ele escreve essa carta aos Romanos, ele vai dizer agora uma coisa muito interessante. Ele vai dizer sobre aqueles que estavam na lei, como ele viveu na lei. Ele vai dizer, olha, tudo que a lei diz, nos diz para que nós estejamos de boca fechada, e todo mundo esteja condenado diante de Deus. Olha que interessante. Ele reconhece que a lei manda todos nós ficarmos de boca calada. Nós somos judeus, nós conhecemos, nós sabemos que nós não conseguimos praticar toda a lei, e nós sabemos que quem erra em um mandamento na lei já estava condenado. É por isso que Jesus, quando pega aquela mulher no adultério e levam até ele, os judeus principalmente que estavam ali querendo condenar, pegar Jesus em algum erro dentro da Bíblia, que ele sabia que nas escrituras da lei, a lei mandava apedrejar quem fosse pego no adultério. Eles pegam Jesus porque eles sabem que Jesus prega amor, prega perdão. Eles querem pregar Jesus na lei, só que ele é a própria lei, ele é a palavra, ele é o verbo de Deus. Quando chegam até ele e falam, Jesus, essa mulher foi pega no ato adulterano, o que devemos fazer com ela? Moisés mandou apedrejar, e você, fala o quê? A gente tem que fazer o quê? Qual é? Agora os judeus acharam que iriam condenar Jesus porque ele iria contra a lei. Jesus falou, então tudo bem, vamos cumprir a lei. Já que vocês querem cumprir a lei, nós vamos cumprir ela. A lei diz que podemos, que é para apedrejar, mas só pode apedrejar quem cumpriu toda a lei, quem cumpriu todos os mandamentos. Se errou em um mandamento, está igual essa mulher. Então quem nunca pecou, seja o primeiro a tirar pedra. Os antigos já falaram, vou embora, eu não vou ficar aí não, que vai dar ruim isso aí. Foi partindo um por um, não ficou mais ninguém. Ficou só Jesus e a mulher. Só tinha um que podia apedrejar ela, que cumpriu toda a lei. Só um que cumpriu tudo, toda a lei de Deus. Olhou para aquela mulher e falou, mulher, cadê os teus acusadores? Eles não te condenaram? A mulher, não, Senhor, eles não me condenaram. Eu também não te condeno. O único que poderia te condenar sou eu. Mas eu não quero te condenar, eu quero te perdoar. Mas vai e não peques mais. Louvado seja Deus. O que Deus quer mostrar? O que Deus quer falar conosco? Todos nós estávamos condenados. Apontar erro é fácil dos outros, o nosso que é difícil a gente enxergar. O salmista Davi, ele fala isso. Ele fala, quem consegue enxergar os seus próprios erros? Quem consegue? Aí sai que ele fala, Senhor, me perdoa os meus pecados que eu não consigo ver e enxergar, que são ocultos aos meus olhos. Me perdoa, Senhor, meus pecados que eu não consigo enxergar. Nós precisamos muito dessa justiça de Deus, do sangue do Cordeiro de Deus. O apóstolo Paulo agora, ele vai chegar a uma conclusão. Quando ele vivia na lei, ele vai dizer, olha, quando eu estava na lei, eu vivia dessa forma, eu via dentro de mim uma outra lei. O bem
que eu queria fazer, eu não fazia, mas o mal que eu não queria, eu acabava fazendo. Logo, ele chega à conclusão: se eu faço o que eu não quero, é porque o pecado habita em mim. Se eu faço o que eu não quero, o pecado está na minha vida, está me dominando. Se eu não consigo, né? Então, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que eu sou. Olha que declaração que ele faz. Para mim, é uma das declarações que Deus quer que todo homem faça. Todo homem tem que reconhecer o seu estado diante de Deus. Todos nós somos miseráveis. Por isso que a Bíblia chega a dizer que a justiça do homem é trapo de imundícia. Trapo de imundícia, na Bíblia, eram os panos que as mulheres usavam lá nos dias das seus períodos, né, menstruais, para dizer que diante de Deus nós somos podres. Nós não temos, é impossível o homem ser salvo pelas suas obras. Por isso que Deus fala que nós temos que viver da fé. E Ele disse: o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, irmão. Não recua. Pode estar doendo, pode sofrer perseguição, pode sofrer dificuldade, luta. O diabo pode te atacar de várias maneiras, aleluia. Mas não larga Jesus, não larga a fé. Não perca a fé no Senhor. Só é justo se ele viver de fé. Deus fala: se recuar, minha alma não tem prazer. Eu não tenho prazer em quem perde a fé. Tu já viu tantas pessoas perdendo a fé nos nossos dias? E tu sabe que vai continuar isso aí, vai aumentar mais, porque está relatado a apostasia dos últimos dias. A apostasia é esfriamento da fé. Agora Deus faz isso tudo, engraçado que Deus faz isso tudo e as pessoas ainda querem largar Jesus ainda. Eu não entendo isso, irmão. Sabe, está avisado, vai vir escândalo, vai vir problema, vai vir decepção, você vai ver e vai aumentar, pode ter certeza disso, porque vai aumentar a apostasia, vai ficar cada vez mais difícil, aleluia, você vê pessoas compromissadas com Deus. A gente sabe que vai ter uma eleição, a gente sabe que vai ter uma eleição e a gente está vendo hoje, nunca aconteceu isso, não, os cristãos estão envolvido querendo votar, querendo, né, um presidente. E eu vou te falar uma coisa: a gente tem que se preparar. Sabe por quê? Porque às vezes aquilo que a gente quer que aconteça não é o que Deus quer que aconteça. Tem que entender isso, porque às vezes o que Deus quer, o que a gente acha que vai ser bom, não vai ser. Às vezes o que vai ser bom para Deus não é o que vai ser bom para a gente, que a gente pensa. Porque às vezes Deus vai ter que fazer uma purificação dentro da igreja, porque Ele quer ver quem é quem dentro da igreja, quem tem fé, quem vai ficar. Aleluia. Por isso que Jesus falou: achará eu fé quando eu voltar na terra? Jesus pergunta, Ele não pergunta sobre outras situações, não, ele pergunta só isso. Ele fala: achará eu fé quando eu voltar na terra? Você vai guardar a tua fé? Você tem que guardar a tua fé. Acho que um dos maiores exemplos de homens que guardou a fé foi o apóstolo Paulo, né? Ele na prisão em Roma, escrevendo a segunda carta para Timóteo, ele vai dizer: olha, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Sabe quem está falando isso? Um apóstolo Paulo dentro da prisão, um homem que 3 vezes foi açoitado com vara, 5 vezes levou 5 quarentenas de chicotada menos uma, né? 39 vezes 5, 195, chicotada que marcava, deixava o corpo todo marcado. 3 naufrágios, uma vez foi apedrejado, perigos que passou, né? Nas estradas, no dia a dia, com judeu, perigo de falsos irmãos, vários tipos de perigo que ele passou, jejuns, fome, tudo isso, levante, perseguição. Quando ele levou ao
oferta para Jerusalém, para os irmãos necessitados. Chegou lá, ele foi espancado, fazendo bem, ajudando, querendo ajudar as igrejas, irmão, passando necessidade, fez arrecadação com as outras igrejas, e falou, tem que ir para Jerusalém, mesmo sabendo que isso ia acontecer, que ele ia ser preso lá, porque o profeta entregou para ele, Paulo, Deus me mostrou aqui numa visão, que olha, você vai ser amarrado, esse cinto aqui, o homem que for dono desse cinto, que é você, vai ser preso. E os irmãos começaram a chorar, os irmãos, ele vai ser preso, olha irmão, por que vocês estão chorando? Vocês estão me deixando constrangido, eu não somente estou pronto para ser preso não, até se for para morrer, eu já estou preparado, se Deus quiser me levar, que Ele me leve. Que coisa, Espírito Santo de Deus. Conseguiu guardar a fé em meio a tantas lutas e dificuldades. Agora tem pessoas que saem da igreja porque o irmão não deu a paz do Senhor. Não, vou sair da igreja porque o pastor passou por mim e não deu a paz do Senhor. Tem gente querendo largar Jesus, mas porque não entendeu. Não entendeu o que Deus tem para nossas vidas. Na carta aos Hebreus vem dizendo assim, nunca haja em vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Nunca deixa isso acontecer. Nunca deixa o seu coração. Por isso que a Bíblia diz, de tudo que se deve guardar, guarda o coração. Tem que deixar o coração, a fé dentro do teu coração, botar o Senhor em primeiro lugar e falar, eu não largo Jesus, eu não posso. Pode fazer o que aconteça, o que acontecer, não posso largar, eu não quero ser condenado. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fiel, irmão. Glória a Deus. Não tem coisa mais importante que a gente tem que fazer nessa terra do que lutar para não perder a nossa fé. Judas fala, eu senti a necessidade de falar para vocês para batalhar pela fé, porque se introduziram homens maliciosos, gananciosos, que distorcem a graça em dissolução. Uma das coisas que a gente tem mais visto é isso acontecer. O que estava acontecendo lá na igreja, lá primitiva. Pessoas que se introduziram dentro da igreja, falsos ensinos, falsos homens que não queriam nada compromisso com Deus, queriam lá se aproveitar das pessoas. Será que não voltou a acontecer isso nos nossos dias? Aí Judas fala o que? Batalhar pela fé, porque quantas pessoas vêm com desculpa. Eu saí da igreja porque eu vi isso, eu vi aquilo, porque eu vi isso. Meu irmão, você saiu porque você viu isso, você não viu o que tinha que ver. Você tinha que olhar e está vendo, é Jesus, autor e consumador da tua fé. É para olhar para Ele não tem defeito, não tem erro. Ele, aleluia, nunca vai deixar falha, Ele não falha. Ele é fiel e verdadeiro, Ele cumpre as suas palavras, as suas promessas. Ele não erra, não falha, aleluia. A fé tem que estar nele. Agora, quem está com fé no homem, na terra, não vai passar não, da peneira, vai ficar. Guarda a tua fé, guarda. Glória. Se você parar para analisar a Bíblia toda é falando de fé. Jesus aqui, quando esteve aqui na terra, Jesus gostava de frisar bem, foi curado porque teve fé. Se creres, verás a glória de Deus. Jesus o tempo todo falando de fé, é fé. Que se crê em mim, já passou da morte para a vida. Mulher, a tua fé te salvou. Ele já não frisava mais a cura não, ele já estava falando, você não conseguiu só a cura, você conseguiu mais do que uma cura, você conseguiu a salvação, porque você conseguiu a fé. Quando consegue a fé, você consegue mais do que milagre, você consegue salvação, vida eterna, tu consegue, aleluia, as coisas mais, aleluia, importantes que um homem pode receber nessa terra. Louvado seja Deus, aleluia. Eu deixo essa palavra, que Deus continue abençoando os irmãos, aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus, que Deus abençoe, agradeço a minha oportunidade, que Deus continue guardando, abençoando, aleluia, a vida de cada um dos irmãos, amém?